Olá, você está no canal Luz das Escrituras. Se você acordou hoje carregando dores no coração, feridas emocionais que parecem não cicatrizar, mágoas que insistem em voltar, esta oração é especialmente para você. Hoje, baseados na promessa consoladora de Salmos 147, versículo 3, vamos buscar a cura divina para nosso coração quebrantado e permitir que Deus ligue cada ferida com seu amor restaurador. Permaneça comigo até o final desta oração e permita que o grande médico das almas toque nas áreas mais sensíveis do seu coração e traga a cura que só Ele pode dar. Sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Senhor, aqui estamos neste novo amanhecer, trazendo diante de Ti um coração que precisa de cura. Um coração que foi ferido ao longo da jornada da vida. Um coração que carrega marcas de decepções, traições, perdas, rejeições. Um coração que, às vezes, se sente rachado, partido, despedaçado pelas experiências dolorosas que enfrentou. Mas Tu prometeste que saras os quebrantados de coração e hoje, nesta manhã, viemos buscar essa cura. Pai, quantas vezes acordamos com o peito apertado por dores que ninguém vê, feridas invisíveis que doem mais que qualquer machucado físico, cicatrizes emocionais que parecem nunca sarar completamente, o coração que foi partido por alguém que amávamos, a alma que foi machucada por palavras cruéis, o espírito que foi ferido por ações que não merecíamos. Tu vês cada uma dessas feridas, Tu conheces cada uma dessas dores. Senhor, Tu saras os quebrantados de coração. Não apenas consolas ou amenizas a dor. Tu saras, Tu curas, Tu restauras, Tu reconstruís. Como um médico especialista em cirurgias do coração, Tu operas nas áreas mais profundas da nossa alma. Tu alcanças lugares que nenhum terapeuta consegue tocar. Tu curas feridas que nenhum remédio pode sarar, porque Tu és o Deus que se especializa em corações partidos, quebrantados de coração. Senhor, essa palavra quebrantados, no original hebraico, significa despedaçados, feitos em pedaços, esmagados. Tu não ignoras nossa dor. Tu não minimizas nosso sofrimento. Tu reconheces que há corações verdadeiramente despedaçados, que há pessoas que se sentem como um vaso precioso que foi quebrado em 1000 pedaços. Mas Tu és o oleiro que sabe como reconstruir. Tu és o restaurador que sabe como refazer e liga as suas feridas. Senhor, Tu não apenas saras o coração, mas também ligas as feridas. Como um médico que cuida de cada machucado, Tu tratas cada ferida emocional individualmente. Tu conheces cada trauma específico. Tu vês cada mágoa particular. Tu sabes qual palavra machucou, que atitude doeu, que situação partiu o coração, e Tu ligas cada ferida com Teu amor, com Tua graça, com Tua misericórdia. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que carregam feridas de infância, palavras duras que foram ditas quando eram apenas crianças, mas que ecoam até hoje, ausências que deixaram vazios profundos, abusos que roubaram a inocência, negligências que criaram inseguranças. Te pedimos, sara essas feridas antigas, que o adulto de hoje possa ser curado das dores da criança que foi, que Tu reescreva as memórias dolorosas com Teu amor restaurador. Senhor, há feridas de relacionamentos que precisam de Tua cura, corações partidos por término de namoro, por divórcio, por traição, a dor de amar alguém que não corresponde, a mágoa de confiar em alguém que nos decepcionou, a ferida de ser abandonado por quem prometeu ficar. Tu saras os quebrantados de coração. Que essas pessoas possam experimentar Tua cura emocional, que voltem a acreditar no amor, que se abram novamente para relacionamentos saudáveis.
Para aqueles que perderam entes queridos, Senhor, o coração que foi partido pela morte, a dor da saudade que aperta o peito, o vazio de não ter mais aquela pessoa por perto, a ferida de não ter se despedido adequadamente. Tu entendes essa dor porque também perdeste teu filho. Tu saras os quebrantados de coração, que possam encontrar consolo na certeza do reencontro, que a saudade se transforme em gratidão pelas memórias vividas. Sara os quebrantados de coração. Senhor, isso inclui aqueles que estão quebrantados por seus próprios erros, que carregam culpa por decisões que tomaram, que se sentem destruídos por consequências de suas próprias escolhas, que têm o coração partido porque machucaram pessoas que amavam. Tu também saras esse tipo de quebrantamento. Tu restauras não apenas as vítimas, mas também aqueles que causaram dor e agora sofrem por isso. Espírito Santo, há pessoas lutando contra a depressão que quebrantou seu coração, a escuridão mental que rouba a alegria, o peso emocional que faz questionar o valor da vida, a sensação de estar em um buraco profundo sem conseguir sair. Te pedimos que tua luz invada essa escuridão, que teu amor seja mais forte que qualquer depressão, que essas pessoas sintam que vale a pena viver, que experimentem tua cura emocional profunda. Senhor, há feridas de rejeição que precisam ser curadas. Pessoas que foram rejeitadas por família, por amigos, por grupos sociais, que se sentem inadequadas, não aceitas, fora do padrão, que carregam a dor de não se sentirem amadas pelo que são. Tu saras os quebrantados de coração por rejeição, que sintam tua aceitação total, que saibam que são preciosas aos teus olhos, que encontrem em ti o amor que sempre buscaram. E liga as suas feridas. Pai, tu não apenas curas superficialmente, tu ligas, tu conectas, tu restauras completamente. Como quem cuida de uma ferida com todo carinho, desinfetando, medicando, enfaixando, acompanhando o processo de cicatrização. Tu tratas nossas feridas emocionais com o mesmo cuidado. Tu não tens pressa. Tu respeitas nosso tempo de cura. Tu és paciente com nosso processo de restauração. Senhor, há pessoas carregando feridas de abuso, corpos que foram violados, dignidade que foi roubada, confiança que foi quebrada. Como curar algo tão profundo? Como restaurar algo tão sagrado que foi profanado? Tu és o Deus que se especializa em casos impossíveis. Tu podes restaurar até mesmo essas feridas. Tu podes devolver a dignidade. Tu podes reconstruir a autoestima. Tu podes curar até mesmo o que parece incurável. Para aqueles que enfrentam feridas familiares, Senhor, relacionamentos que se quebraram dentro de casa, pais que rejeitaram filhos, filhos que se afastaram dos pais, irmãos que brigaram e não se falam mais, famílias divididas por questões pequenas que se tornaram grandes. Tu saras os quebrantados de coração em família, que haja reconciliação, que o orgulho seja quebrado, que o amor seja maior que qualquer diferença. Sara os quebrantados de coração. Senhor, isso inclui aqueles que foram quebrantados no trabalho, que sofreram assédio moral, humilhação pública, injustiças profissionais, que tiveram seus sonhos profissionais destruídos, que foram perseguidas por fazer o que é certo. Tu vês essas feridas profissionais. Tu sabes como elas afetam a autoestima, a confiança, a capacidade de sonhar. Cura essas feridas, restaura a esperança profissional. Pai, há feridas financeiras que quebraram corações, pessoas que perderam tudo em investimentos errados, que foram enganadas e perderam as economias de uma vida, que faliram e se sentem fracassadas, que têm vergonha de sua situação financeira. Tu saras os quebrantados de coração por questões financeiras, que saibam que seu valor não está no que possuem, que possam recomeçar sem carregar a vergonha do passado, e liga as suas feridas. Senhor,
Tu usas diferentes métodos para ligar nossas feridas. Às vezes é através de pessoas que colocas no nosso caminho. Às vezes é através de Tua palavra que fala diretamente ao nosso coração. Às vezes é através de momentos de oração profunda. Às vezes é através de experiências que nos mostram Teu amor. Tu conheces exatamente o que cada ferida precisa para ser curada. Espírito Santo, há pessoas que foram feridas por líderes espirituais, que confiaram em pastores que as decepcionaram, que foram julgadas quando precisavam de acolhimento, que sofreram abuso de autoridade espiritual, que se afastaram da igreja por causa de feridas causadas por pessoas que deveriam representar o amor de Deus. Te pedimos, cura essas feridas religiosas, que possam separar a falibilidade humana da fidelidade divina. Senhor, há feridas de comparação que quebrantaram corações. Pessoas que sempre se sentiram menos que outros, que cresceram sendo comparadas com irmãos, primos, colegas, que nunca foram boas o suficiente, que carregam um sentimento profundo de inadequação. Tu saras os quebrantados de coração por comparação, que vejam sua unicidade, que entendam que foram criadas com propósito específico, que parem de se medir pelos padrões dos outros. Sara os quebrantados de coração. Isso inclui, Senhor, aqueles que estão quebrantados por sonhos que morreram, planos que não deram certo, expectativas que foram frustradas, projetos que falharam, relacionamentos que não floresceram, filhos que não vieram, casamentos que não aconteceram. Tu entendes a dor dos sonhos quebrados. Tu podes curar essa ferida e dar novos sonhos, ou ressuscitar os antigos no tempo certo. Pai, há pessoas carregando feridas de injustiça, que foram acusadas falsamente, que foram punidas por crimes que não cometeram, que viram culpados sendo inocentados, enquanto elas pagaram por algo que não fizeram. A revolta que corrói o coração, a amargura que envenena a alma. Tu saras os quebrantados de coração por injustiça, que possam entregar a vingança em Tuas mãos, que confiem na Tua justiça perfeita e liga as suas feridas. Senhor, o processo de ligar feridas demanda tempo. Não é algo instantâneo, é um cuidado contínuo, um acompanhamento constante. Tu não tens pressa com nossa cura, Tu respeitas nosso ritmo. Tu entendes que algumas feridas são mais profundas e precisam de mais tempo. Tu és paciente conosco durante todo o processo de restauração. Senhor, há pessoas que carregam feridas de autoestima destruída, que foram constantemente criticadas, diminuídas, humilhadas, que cresceram ouvindo que não prestavam, que eram burras, que nunca dariam certo, que internalizaram essas vozes e agora falam consigo mesmas da mesma forma cruel. Tu saras os quebrantados de coração por baixa autoestima. Que escutem Tua voz, dizendo quem realmente são. Que vejam seu valor através dos Teus olhos. Para aqueles que lutam contra vícios que nasceram como tentativa de curar feridas emocionais, Senhor, o álcool que promete esquecer a dor, mas só aumenta o sofrimento. As drogas que oferecem escape temporário, mas prendem permanentemente. Os relacionamentos destrutivos que preenchem o vazio momentaneamente, mas deixam cicatrizes mais profundas. Tu saras os quebrantados de coração que buscaram cura nos lugares errados, que encontrem em Ti a cura verdadeira. Sara os quebrantados de coração. Pai, isso inclui aqueles que foram quebrantados por bullying, que sofreram perseguição na escola, no trabalho, nas redes sociais, que foram alvo de piadas cruéis, apelidos humilhantes, exclusão social, que desenvolveram fobia social por causa dessas experiências. Tu vês como essas feridas afetaram sua capacidade de se relacionar. Cura essa dor. Restaura a confiança social. Senhor, há feridas causadas por acidentes traumáticos,
Pessoas que sobreviveram a situações que mudaram suas vidas para sempre, que carregam sequelas físicas que lembram constantemente do ocorrido, que desenvolveram estresse pós-traumático, que têm pesadelos recorrentes. Tu saras os quebrantados de coração por traumas, que possam encontrar significado na dor, que vejam como sua sobrevivência tem propósito. Para as mulheres que sofreram abortos, Senhor, sejam espontâneos ou provocados, a dor da perda que poucos compreendem, a culpa que corrói por dentro, o questionamento sobre o que poderia ter sido, o vazio nos braços que nunca seguraram, a ferida silenciosa que não pode ser compartilhada. Tu saras os quebrantados de coração maternal, que saibam que há perdão e cura, que encontrem paz sobre o passado e liga as suas feridas. Espírito Santo, há pessoas que foram feridas por expectativas não correspondidas de Deus, que oraram por cura e não viram resultado, que pediram por milagres que não aconteceram, que confiaram em promessas que pareceram não se cumprir, que se sentem abandonadas por Ti. Te pedimos, cura essas feridas espirituais, que entendam que Teus métodos são diferentes dos nossos, que confiem mesmo sem entender completamente. Senhor, há feridas geracionais que passaram de pais para filhos. Padrões de rejeição, abandono, violência, vício que se repetem há gerações. Ciclos de dor que parecem impossíveis de quebrar. Maldições emocionais que se perpetuam. Tu saras os quebrantados de coração geracional. Que essas pessoas sejam a geração que quebra os ciclos, que a cura que recebem não beneficie apenas a elas, mas também aos seus descendentes. Para aqueles que enfrentam feridas de identidade, Senhor, que não sabem quem são porque foram definidos pelas opiniões dos outros, que perderam sua essência tentando agradar a todos, que usaram máscaras por tanto tempo que esqueceram seu rosto verdadeiro. Tu saras os quebrantados de coração identitário, que redescubram quem são em Ti, que encontrem sua identidade verdadeira como filhos amados. Sara os quebrantados de coração. Pai, há pessoas que foram quebrantadas por doenças que mudaram completamente suas vidas, diagnósticos que trouxeram limitações, tratamentos que foram dolorosos, perdas de capacidades que antes tinham. A luta diária contra a dor física que também fere emocionalmente. Tu saras os quebrantados de coração por enfermidade, que encontrem esperança mesmo na limitação, que vejam propósito mesmo na dor. Senhor, há feridas causadas por infertilidade, casais que sonharam ter filhos e não conseguiram, que passaram por tratamentos desgastantes, que sentiram seu casamento abalado pela pressão, que se questionaram sobre seu valor como homem ou mulher. Tu saras os quebrantados de coração por infertilidade, que encontrem outros significados para a sua vida, que vejam outras formas de serem frutíferos. Para aqueles que carregam feridas de guerra, Senhor, soldados que viram horrores que não conseguem esquecer, civis que perderam tudo em conflitos, refugiados que tiveram que abandonar sua terra, que carregam traumas de violência extrema, Tu saras os quebrantados de coração por guerra, que encontrem paz interior mesmo tendo visto o inferno na terra, que possam dormir tranquilos novamente. E liga as suas feridas. Senhor, o processo de ligar feridas, às vezes, envolve lágrimas. Lágrimas que precisam ser choradas, dores que precisam ser sentidas, lutos que precisam ser vividos. Tu não nos pedes para fingir que não dói. Tu nos convidas a trazer nossa dor autêntica para Ti. Tu ligas nossas feridas, começando pela validação da nossa dor. Espírito Santo, há pessoas que foram feridas por preconceito, discriminadas por sua cor, por sua origem, por sua condição social, por suas limitações físicas, que se sentem cidadãs de segunda classe, que internalizaram a rejeição social, que carregam vergonha de quem são. Tu saras os quebrantados de coração por preconceito.
que vejam sua dignidade inerente, que saibam que são preciosas independentemente da opinião alheia. Senhor, há feridas de solidão profunda, pessoas que se sentem completamente sozinhas no mundo, que não têm ninguém para compartilhar suas dores, que choram sozinhas em quartos vazios, que se sentem invisíveis para todos ao redor. Tu saras os quebrantados de coração por solidão, que sintam tua companhia constante, que saibam que nunca estão verdadeiramente sozinhas, que encontrem pessoas que as vejam e as valorizem. Para aqueles que foram quebrantados por falso testemunho, Senhor, que tiveram sua reputação destruída por mentiras, que perderam relacionamentos, empregos, oportunidades por causa de calúnias, que viram sua imagem sendo manchada sem poder se defender adequadamente. Tu saras os quebrantados de coração por difamação, que a verdade prevaleça, que sua integridade seja restaurada, que sua reputação seja limpa. Sara os quebrantados de coração. Pai, isso inclui aqueles que foram quebrantados por suas próprias expectativas não realistas, que se cobraram além da conta, que estabeleceram padrões impossíveis para si mesmos, que se puniram por não serem perfeitos, que desenvolveram ansiedade de performance. Tu saras os quebrantados de coração por perfeccionismo, que aprendam a se aceitar como humanos falíveis, que encontrem paz na graça. Senhor, há pessoas carregando feridas de ministério, pastores que foram traídos por ovelhas, líderes que foram caluniados por aqueles que serviam, missionários que foram rejeitados pelos que queriam alcançar, que questionam seu chamado por causa das feridas recebidas no serviço. Tu saras os quebrantados de coração ministerial, que lembrem que também se ferem no serviço, que encontrem cura para continuar servindo. Para aqueles que enfrentam feridas de envelhecimento, Senhor, que se sentem descartados pela sociedade, que perderam a beleza jovem e com ela a autoestima, que se sentem inúteis porque não produzem como antes, que carregam medo do futuro e tristeza pelo passado. Tu saras os quebrantados de coração por envelhecimento, que vejam a beleza da maturidade, que encontrem valor na experiência acumulada e liga as suas feridas. Senhor, às vezes, Tu ligas nossas feridas através do perdão. Não apenas o perdão que recebemos, mas o perdão que precisamos dar. Tu nos mostras que segurar rancor é como manter uma ferida aberta, que perdoar é parte do processo de cura. Não porque a pessoa merece, mas porque nós merecemos ser livres. Espírito Santo, há pessoas que foram feridas por aborto espontâneo repetidas vezes, que perderam bebês que tanto desejavam, que sentem que seu corpo as trai, que carregam culpa imaginária por essas perdas, que têm medo de tentar novamente. Tu saras os quebrantados de coração por perdas gestacionais, que saibam que não há culpa, que encontrem esperança mesmo na dor, que vejam que esses bebês estão seguros contigo. Senhor, há feridas causadas por acidentes que poderiam ter sido evitados. A culpa de quem estava dirigindo quando houve o acidente. A dor de quem sobreviveu quando outros morreram. O peso da responsabilidade que corrói por dentro. Tu saras os quebrantados de coração por culpa de acidentes, que encontrem perdão para si mesmos, que vejam que Tu podes usar até mesmo tragédias para propósitos maiores. Para aqueles que carregam feridas de adoção mal resolvidas, Senhor, que se sentem rejeitados pelos pais biológicos, que questionam por que foram dados, que lutam com questões de identidade e pertencimento, que carregam feridas de abandono, mesmo tendo sido amados pelos pais adotivos. Tu saras os quebrantados de coração por adoção, que vejam que foram escolhidos 2 vezes, pelos pais adotivos e por Ti. Sara os quebrantados de coração. Pai, há pessoas que foram quebrantadas por mudanças drásticas não escolhidas, que perderam emprego de forma inesperada, que tiveram que se mudar contra sua vontade, que viram seus planos desmoronarem da noite para o dia.
que se sentem desestabilizadas pelas mudanças forçadas. Tu saras os quebrantados de coração por mudanças, que vejam oportunidades onde veem apenas perdas. Senhor, há feridas de relacionamentos tóxicos que deixaram marcas profundas, pessoas que foram manipuladas emocionalmente, que tiveram sua autoestima sistematicamente destruída, que foram isoladas de família e amigos, que perderam sua identidade no processo. Tu saras os quebrantados de coração por relacionamentos abusivos, que recuperem sua dignidade, que aprendam a reconhecer amor verdadeiro. Para aqueles que enfrentam feridas de falência empresarial, Senhor, que viram o trabalho de uma vida desmoronar, que perderam não apenas dinheiro, mas sonhos, reputação, confiança, que se sentem fracassados como empreendedores, que têm medo de tentar novamente. Tu saras os quebrantados de coração empresarial, que vejam o fracasso como aprendizado, que encontrem coragem para recomeçar e liga as suas feridas. Senhor, Tu usas diferentes pessoas como instrumentos de cura, médicos que cuidam com carinho, terapeutas que ouvem com paciência, amigos que abraçam sem julgar, familiares que apoiam incondicionalmente, pastores que consolam com sabedoria. Tu orquestras encontros que promovem cura. Tu colocas pessoas certas no momento certo para ligar nossas feridas. Espírito Santo, há pessoas que foram feridas por expectativas familiares não atendidas, filhos que não corresponderam às expectativas dos pais, pais que se sentem fracassados na educação dos filhos, que carregam culpa por não serem a família perfeita. Tu saras os quebrantados de coração familiar, que aceitem suas limitações humanas, que encontrem amor incondicional mesmo nas imperfeições. Senhor, há feridas causadas por dependência química de pessoas próximas, familiares que sofreram com parentes viciados, que se culpam por não conseguir ajudar, que foram magoados por comportamentos destrutivos, que se sentem impotentes diante da situação. Tu saras os quebrantados de coração por dependência química familiar, que entendam que não podem salvar ninguém, que encontrem cura mesmo sem ver mudança no outro. Para aqueles que carregam feridas de assalto ou roubo, Senhor, que tiveram sua segurança violada, que perderam não apenas bens materiais, mas a tranquilidade, que desenvolveram medo de sair de casa, que perderam a confiança nas pessoas. Tu saras os quebrantados de coração por violência urbana, que recuperem a paz interior, que não permitam que o medo controle suas vidas. Sara os quebrantados de coração. Pai, há pessoas que foram quebrantadas por não conseguir ajudar alguém que amavam, que viram um ente querido sofrer e não puderam fazer nada, que assistiram à deterioração de alguém importante, que carregam culpa por não ter feito mais. Tu saras os quebrantados de coração por impotência diante da dor alheia, que entendam suas limitações humanas, que encontrem paz sabendo que fizeram o que puderam. Senhor, há feridas de comparação que destroem a autoestima. Pessoas que sempre foram comparadas desfavoravelmente com outros, que nunca foram boas o suficiente, que desenvolveram complexo de inferioridade, que perderam sua identidade, tentando ser como outros. Tu saras os quebrantados de coração por comparação, que descubram sua unicidade, que celebrem suas qualidades específicas. Para aqueles que enfrentam feridas de racismo, Senhor, que foram diminuídos por sua cor ou origem, que sofreram discriminação em ambientes que deveriam ser acolhedores, que internalizaram mensagens negativas sobre sua raça, que lutam para manter a dignidade numa sociedade preconceituosa. Tu saras os quebrantados de coração por racismo, que vejam sua beleza inerente, que se orgulhem de sua herança e liga às suas feridas. Senhor, o processo de cura, às vezes, envolve confrontar nossa própria responsabilidade,
reconhecer onde contribuímos para nossa dor, assumir nossa parte sem autoflagelação, aprender com nossos erros sem nos condenar eternamente. Tu ligas nossas feridas, ensinando-nos a lidar com nossa humanidade de forma madura. Espírito Santo, há pessoas que foram feridas por doenças mentais não compreendidas, que foram julgadas por sua depressão, ansiedade, transtorno bipolar, que ouviram que era falta de fé, que se sentiram culpadas por sua condição, que foram isoladas por sua luta mental. Tu saras os quebrantados de coração por doença mental, que encontrem aceitação, que busquem tratamento sem culpa, que vejam que isso não define seu valor. Senhor, há feridas de pastores que faliram moralmente, líderes que decepcionaram suas congregações, que perderam a confiança das pessoas, que viram seu ministério desmoronar por suas próprias escolhas, que carregam vergonha profunda. Tu saras os quebrantados de coração pastoral, que encontrem restauração verdadeira, que vejam que há caminho de volta após o fracasso. Para aqueles que carregam feridas de guerra espiritual intensa, Senhor, que foram atacados de forma especial pelo inimigo, que enfrentaram opressão, perseguição espiritual, ataques familiares, que se sentiram alvos constantes, tu saras os quebrantados de coração por guerra espiritual, que vejam que os ataques são prova de sua importância no reino, que encontrem vitória mesmo no combate. Sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Senhor, queremos começar a praticar nossa própria cura agora, reconhecendo que somos quebrantados, admitindo que temos feridas, parando de fingir que está tudo bem quando não está, trazendo nossa dor real para Ti, sem máscaras, sem disfarces, sem tentar parecer mais espirituais do que somos. Pai, enquanto oramos, queremos sentir Tuas mãos de curador tocando em cada área ferida do nosso coração. Que Tua presença seja medicamento para nossa alma, que Tua palavra seja bálsamo para nossas feridas, que Teu amor seja a liga que restaura o que estava quebrado. Que esta oração seja o início de um processo de cura profunda e duradoura. Senhor, queremos sair desta oração diferentes, não completamente curados instantaneamente, mas iniciando um processo de cura. Não mais fingindo que não temos feridas, mas buscando ativamente a restauração. Não mais carregando sozinhos nosso quebrantamento, mas confiando no grande médico das almas. Que possamos ser testemunhas da Tua capacidade de curar corações. Que nossa restauração seja esperança para outros que também estão quebrantados. Que nossa cura seja glorificação do Teu nome. Que nossa história seja prova de que Tu ainda fazes milagres na área emocional e que, após sermos curados, possamos nos tornar instrumentos de cura para outros. Que nossa experiência de dor se transforme em capacidade de consolar. Que nosso quebrantamento curado se torne fonte de esperança para quem ainda está partido. Que sejamos reflexo da Tua misericórdia para corações que precisam de restauração. Obrigado, Senhor, porque Tu não apenas prometes curar, mas Tu curas de fato. Obrigado porque Tu não apenas vês nossa dor, mas Tu ages para sarar. Obrigado porque Tu és o Deus que se especializa em restaurar o que parecia perdido para sempre. Tu és o Deus que sara os quebrantados de coração e liga todas as feridas. Em nome de Jesus, que foi ferido para que fôssemos sarados. Amém. Se esta oração tocou feridas do seu coração que precisam de cura, escreva "Sou curado" nos comentários e compartilhe com alguém que também precisa de restauração emocional. Curta este vídeo. Inscreva-se no canal Luz das Escrituras e ative o sininho para receber mais orações que curam e restauram vidas. Que o grande médico das almas cure cada ferida do seu coração hoje e sempre. Até a próxima oração. Que Deus te restaure completamente.